Jesus pronunciou 7 palavras poderosas na cruz do Calvário. A primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz do Calvário foi uma palavra de perdão. Em Lucas capítulo 23, no seu versículo de número 34, nós vemos a primeira palavra sendo dita por Jesus na cruz do Calvário. Foi quando ele abriu a sua boca e bradou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz foi uma palavra de perdão. E era normal muitos ouvintes de crucificações ouvirem por parte daqueles que estavam sendo crucificados palavras de maldições, palavras de xingamento. Só que quando Jesus foi erguido na cruz do Calvário, nenhuma palavra de maldição saiu da sua boca, nenhuma palavra torpe saiu da sua boca, mas ele liberou uma palavra de perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perceba que esse primeiro brado de Jesus na cruz do Calvário foi um brado tão extraordinário que Jesus não disse no singular
os cuidados de João. Mas é interessante que enquanto Maria estava na cruz do Calvário, contemplando seu filho Jesus sendo morto, ali ela estava perdendo um filho, mas ela estaria ganhando uma família. Maria estava aos pés da cruz perdendo um filho, Jesus, mas estava ganhando uma família. Depois nós vamos ver Maria como a igreja de Deus, recebendo o Espírito de Deus e fazendo a obra de Deus, porque na cruz Jesus também liberou uma palavra de afeição. Mas na cruz também Jesus pronunciou a sua quarta palavra, e a quarta palavra que Jesus pronunciou na cruz está escrita em Mateus 27, versículo 46, e também em Marcos capítulo 15, no seu versículo de número 34. Só que nessa quarta vez que Jesus vai falar na cruz do Calvário, Jesus ele libera uma palavra de abandono. Jesus ele fez o seguinte clamor: Deus meu, por que me desamparastes? É o quarto brado de Jesus na cruz do Calvário, e é um brado de abandono. Mas Jesus não diz: oh, os meus discípulos me abandonaram. Ele não disse: os meus seguidores me abandonaram. Mas ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus, ele passou por abandono desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus ele foi abandonado pela vila em que ele nasceu. Jesus ele foi abandonado pelos moradores do bairro que ele nasceu. Jesus foi abandonado pelos seus próprios irmãos. Jesus foi abandonado pelos seus próprios discípulos. E aqui nós vemos Jesus por um instante sendo abandonado pelo próprio Deus. Aí ele clama dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Mas Jesus estava aqui se colocando no meu e no seu lugar, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Para que hoje eu e você não pudéssemos dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. A quinta palavra que Jesus pronunciou na cruz foi uma palavra de necessidade física e de uma necessidade espiritual também. A quinta palavra de Jesus na cruz do Calvário está escrito em João 19, 28. Foi quando Jesus Cristo disse assim: eu tenho sede. Que ironia! Aquele mestre que se assentou no poço de Jacó e disse para a mulher samaritana que se ela soubesse aquele que estava falando com ela, ela lhe pediria água e ele lhe daria a água da vida. Que ironia! Aquele que no dia da festa se colocou de pé e disse assim: quem tem sede, venha a mim, e quem quiser beba de graça da água da vida. Agora ele está na cruz do Calvário, pronuncia a sua quinta palavra e diz assim: eu tenho sede. Mas deixa eu te dizer que essa sede que Jesus estava sentindo não era meramente uma sede física, mas era também uma sede espiritual, porque Jesus queria satisfazer a vontade de Deus, porque Jesus sabia que ele estava cumprindo um propósito que era a vontade de Deus. Então quando ele diz eu tenho sede, não é somente uma sede física, mas é uma sede espiritual. Ele quer satisfazer a vontade do Pai. Quando os discípulos se encontraram com Jesus em Samaria, ofereceram comida para Jesus, e Jesus disse assim: eu não quero comer. Aí alguém perguntou para Jesus assim: será que alguém veio e deu comida para ele? Aí Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele disse eu tenho sede, não era um grito de alguém que estava desesperado. Quando ele disse eu tenho sede, é porque ele estava querendo realizar
consumado. Mas Jesus também disse a sétima palavra